Olhe com atenção o que está acontecendo nessas imagens. Isso que você está vendo agora é algo real, mas parece o trecho de um filme de ficção, não parece? Esse é o míssil Oreshnik sendo lançado. Um míssil da Rússia que consegue viajar a impressionantes 12.000 km por hora. Ele é mas tão rápido que nenhuma defesa conhecida consegue pará-lo. Você consegue ver aquele clarão cortando o céu? Aquilo são ogivas independentes se separando no ar, cada uma delas capaz de destruir um alvo diferente. É praticamente impossível defendê-lo. Esse míssil foi usado pela primeira vez em novembro de 2024. E agora, um ano depois, Putin está fazendo algo que parece ser uma jogada brilhante com essa arma. Ele prometeu enviar esse míssil para a Venezuela, para apenas 3.000 quilômetros de Miami. Um movimento que deveria funcionar como uma ameaça perfeita contra os Estados Unidos. Mas aqui está o ponto crucial. Enquanto Putin faz essas ameaças com Oreshnik, enquanto está enviando sistemas de defesa para a Venezuela, a Rússia está sendo destruída internamente. Suas refinarias estão em chamas, seu povo está sofrendo, e Putin acabou de retirar a defesa que poderia proteger tudo isso. A pergunta é, por que um líder que deveria estar focado em proteger seu próprio país faria algo tão aparentemente suicida? A resposta está em entender que Putin não está em posição de vencer, ele está desesperado, e essa decisão revela exatamente o quão crítica é a situação dele. Se você quer entender o que realmente significa isso, fica comigo até o final. Tudo começou quando um deputado russo chamado Alexei Juravlev foi aos microfones em novembro de 2025. Ele não falou com cautela, não mediu palavras. Disse que a Rússia poderia fornecer à Venezuela não apenas os sistemas de defesa que já havia enviado, mas também o míssil Oreshnik. O calibre tem alcance de 2.500 km. Isso significa que da Venezuela ele poderia atingir qualquer cidade importante do leste americano, Miami, Washington, Houston, o Canal do Panamá. Qualquer uma delas seria um alvo viável. Mas o Oreshnik, colocar aquele míssil na Venezuela, seria recriar a crise dos mísseis de Cuba, de 1962. Seria uma ameaça nuclear direta ao território americano. Uma provocação de nível máximo. Juravlev deixou claro também que havia detalhes classificados sobre o que estava sendo entregue, que os americanos poderiam ter surpresas. Essa é uma ameaça disfarçada, a incerteza que Putin estava criando propositalmente. Mas há algo muito interessante acontecendo aqui que quase ninguém está notando. Ao mesmo tempo que Juravlev, o deputado russo, fazia essas ameaças públicas e audaciosas, o ministro das Relações Exteriores russo, Lavrov, estava em outra entrevista dizendo que a Venezuela nunca havia solicitado ajuda militar. Negava as ameaças, negava os envios, negava tudo. É um jogo muito bem calculado. Um parlamentar faz promessas explosivas. Um ministro nega completamente. Isso cria uma porta de saída perfeita para Putin. Se as coisas ficarem muito tensas, se Trump começar a ameaçar uma resposta militar, Putin pode simplesmente recuar. Aquilo foi um mal-entendido. O deputado falava de forma independente. O governo russo não está oficialmente envolvido. É negação plausível. A estratégia perfeita para um blefe. Enquanto isso, os Estados Unidos não estavam em modo passivo, longe disso. Pete Hegseth, secretário de defesa americano, anunciou uma operação chamada Lança do Sul em meados de novembro. Oficialmente era para combater narcotráfico, para remover grupos criminosos, para proteger o hemisfério, mas os números contam uma história diferente. Entre 10 e 15 mil soldados foram posicionados, 8 navios de guerra, um submarino nuclear, caças F-35, bombardeiros AC-130 e o USS Gerald Ford. O maior porta-aviões do mundo chegou ao Caribe em 16 de novembro, com 4.000 militares a bordo. Isso não é uma operação antidrogas, isso é demonstração de força, pressão militar direta.
Desde setembro, essas mesmas forças americanas já haviam realizado 20 ataques contra embarcações no Caribe. Mais de 80 pessoas morreram. Todos foram classificados como narcoterroristas. Mas o governo americano nunca apresentou provas públicas. Nunca explicou a base legal. É apenas poder sendo exercido sem questionamentos. E quem é o verdadeiro alvo? Nicolás Maduro. Os Estados Unidos ofereceram 50 milhões de dólares de recompensa por informações que levem à captura dele. A Venezuela foi oficialmente designada como uma ameaça aos interesses americanos. Para Maduro, essa não é uma operação de combate ao tráfico. É um cerco, um isolamento militar que sinaliza preparação para algo maior. Agora, qual é o problema real de Maduro? É que seu exército é praticamente fictício. No papel, a Venezuela tem 21 ou 22 caças Su-30 russos. Tem sistemas S-300 de defesa aérea. Tem Buk. Tem equipamento moderno no papel. Na realidade, praticamente nada funciona. A maioria dos Su-30 ficam no solo. Por quê? Porque esses aviões exigem manutenção constante, exigem peças específicas que só a Rússia fornecia. A Venezuela não tem recursos, não tem conhecimento técnico, não tem acesso às peças. Os sistemas S-300 estão em deterioração severa. A maioria não funciona. As capacidades de radar diminuem a cada mês. Então, quando aquela armada americana começou a se mover no Caribe, quando os navios começaram a patrulhar, quando ficou claro que não era exercício, mas posicionamento real, Maduro entrou em pânico e fez a única coisa que podia fazer. Ligou para Moscou pedindo ajuda urgentemente. Em 26 de outubro de 2025, um avião de carga russo, Il-76, decolou em direção à América Latina. Mas a rota não foi direta, foi planejada para ser invisível ao máximo. Cuba, Nicarágua, países aliados. Depois retorno a Moscou com escalas na Argélia. Tudo para deixar a operação o mais encoberta possível. Dentro desse avião, Pantsir S-1 e Buk M-2E. Dois dos sistemas de defesa aérea mais modernos e sofisticados que a Rússia possui. Quando o avião chegou em Caracas, a resposta de Putin foi dupla. De um lado enviava os sistemas, do outro fazia promessas através de Jurávlev sobre o Oreshnik. Deixa isso ficar claro. O Oreshnik que você viu sendo lançado no início desse vídeo. Aquele míssil hipersônico impossível de defender. Putin estava dizendo que podia colocar isso na Venezuela, a apenas 3.000 quilômetros de Miami. É a ameaça mais provocadora que alguém poderia fazer contra os Estados Unidos em décadas. Jurávlev também deixou claro que havia detalhes classificados, que os americanos poderiam ter surpresas. É incerteza criada propositalmente. Deixar os planejadores americanos pensando. Eles têm inteligência completa? A defesa aérea venezuelana está realmente morta ou há algo funcionando? Se perderem um caça, qual é o custo político? Enquanto isso, Lavrov nega tudo. É um blefe calculado. Um parlamentar ameaça. Um ministro nega. Se ficar muito quente, Putin recua e diz que foi mal entendido. Mas há um detalhe que a maioria das análises está ignorando. Enquanto Putin faz ameaças com o Oreshnik, enquanto envia sistemas para a Venezuela, algo muito diferente está acontecendo dentro da Rússia. A Ucrânia está destruindo a infraestrutura energética russa, sistematicamente, sem parar. Durante o verão e outono de 2025, a Ucrânia lançou uma campanha coordenada de ataques contra refinarias de petróleo russas. Não estamos falando de ataques isolados, estamos falando de centenas de drones, noite após noite, visando especificamente as instalações que produzem combustível. Os números são devastadores: 160 ataques contra instalações petrolíferas em 2025 sozinho. Refinaria após refinaria foi atingida, destruída, danificada. Em algumas regiões da Rússia, até 14% da capacidade total de refino foi destruída ou severamente danificada. A produção caiu, os estoques minguaram, a situação piorou rapidamente. E qual foi o resultado dessa campanha ucraniana?
A Rússia entrou em crise de combustível, filas enormes em postos de gasolina, preços disparando. De 10 a 20 regiões do país foram simultaneamente afetadas. Chegou a um ponto tão crítico que o Kremlin foi forçado a tomar uma decisão que resume tudo sobre a situação. Proibiu a exportação de gasolina. Deixa isso entrar na sua mente por um momento. A Rússia, um país que depende vitalmente das exportações de energia para sua economia, foi forçada a parar de exportar combustível, porque o país não tem gasolina suficiente nem para seu próprio povo. Isso não é apenas uma dificuldade econômica, é um sinal de colapso iminente. E aqui está onde tudo fica verdadeiramente absurdo. Os sistemas que poderiam defender essas refinarias, os sistemas que poderiam proteger a infraestrutura energética russa contra exatamente o tipo de ataque que a Ucrânia está executando, são os mesmos que Putin acabou de enviar para a Venezuela. O Pantsir S-1 foi especificamente projetado para defesa de curto alcance. É a defesa perfeita para o cenário exato que a Rússia está vivendo nesse momento. Mas Putin o enviou para o outro lado do planeta. Agora adicione outro fator importante. A Venezuela nunca operou um Pantsir S-1, nunca operou esse tipo de sistema. Treinar pessoal, integrar com sistemas existentes, preparar operadores, isso leva meses, possivelmente anos. O exército venezuelano que não consegue manter seu Su-30 no ar. O mesmo exército sem recursos para manutenção básica. De repente vai operar um sistema russo de ponta? Não vai, é impossível. A única forma desses sistemas estarem operacionais imediatamente é se russos estivessem presentes operando-os. Provavelmente mercenários, possivelmente do sucessor do grupo Wagner. Operadores russos em território venezuelano, sem uniforme oficial, sem reconhecimento formal. É perfeito para Putin se funcionar. Ele leva o crédito. Se forem capturados, nega. Foram mercenários privados. O governo não sabia. Mas mesmo isso não muda a verdade fundamental. Putin retirou a defesa crítica que sua própria nação precisa e a enviou para um país que provavelmente nem consegue usá-la adequadamente. E tudo isso está ocorrendo exatamente quando a relação entre Putin e Trump está no pior ponto desde que Trump retornou à Casa Branca. Nos últimos meses, Trump tentou negociar paz na Ucrânia, tentou forçar um acordo, tentou criar uma solução para a guerra. Putin enrolou, fez promessas que não cumpriu. Continuou bombardeando Kiev enquanto fingia estar aberto ao diálogo. Criava esperança e depois a destruía. Em 22 de outubro, Trump cancelou uma reunião que estava marcada com Putin em Budapeste. Cancelou publicamente, e foi bem claro sobre o motivo. Trump disse que não queria uma reunião desperdiçada, que seria perda de tempo. A mensagem: Trump não confia mais em Putin. Um dia depois desse cancelamento, Trump implementou novas sanções contra a Rosneft e a Lukoil, duas das maiores empresas de petróleo da Rússia. Sanções que podem custar bilhões ao Kremlin. Isso em um momento onde a Rússia já está economicamente pressionada, já está sob estresse, já está em crise de combustível. Então Putin estava em uma situação tensa, confiança quebrada, sanções aumentando, economia sob pressão, defendido internamente. E nesse exato momento ele decide enviar armas para um país que os Estados Unidos designou como inimigo, para um país que Trump deixou claro ser uma ameaça, para um país que o governo americano está cercando militarmente. De qualquer ângulo estratégico, é uma decisão que apenas piora tudo. É como colocar mais lenha em uma fogueira que já estava queimando. Qualquer assessor americano vendo essa ação teria apenas uma conclusão: responder com mais sanções, mais pressão, mais força, e foi exatamente o que Trump fez. Então a pergunta óbvia é: por que Putin faria algo aparentemente tão prejudicial? A resposta passa por entender que Putin está em uma posição impossível, um checkmate. Não há movimento vencedor disponível. Primeira impossibilidade: Putin não pode vencer militarmente contra os Estados Unidos no Caribe. A assimetria é absurda. Um porta-aviões nuclear americano contra um avião de carga russo. Não há competição. A força bruta americana é colossal. A presença russa é praticamente inexistente. Segunda impossibilidade: Putin não pode permitir que a Venezuela caia.
Se Maduro for derrubado, se o regime chavista for substituído, a Rússia perde seu último aliado significativo na América Latina. Perde influência em todo o hemisfério. Perde sua reputação como potência global. E essa reputação já está em crise severa. Assad caiu na Síria recentemente. A Rússia foi humilhada no Oriente Médio. Perdeu seu principal aliado naquela região. Se a Venezuela cair também, a mensagem ao mundo inteiro é cristalina. Moscou não consegue proteger seus aliados. Moscou não consegue manter seu bloco coeso. Moscou está enfraquecida. Então Putin não pode ganhar, mas também não pode perder. Qual é a única coisa que ele pode fazer nessa situação impossível? Fazer um blefe caro, um blefe arriscado, um blefe desesperado. Ele envia equipamento suficiente para criar dúvida, para forçar os planejadores americanos a pensar duas vezes. Eles têm inteligência completa. A defesa está realmente morta? Se perderem um caça, qual é o custo político? Ele usa Yuravlev para fazer ameaças sobre o Oreshnik, para amplificar o sinal, para criar incerteza máxima. Ao mesmo tempo, Lavrov nega tudo, cria a saída. Se as coisas ficarem quentes demais, Putin recua e diz que foi mal entendido, que o deputado falava sozinho. Mas há um problema colossal. As fichas que Putin está apostando são as mesmas que ele precisa para se defender em casa. Enquanto ele joga esse jogo no Caribe, as refinarias russas estão pegando fogo. Seu povo está sofrendo sem combustível. A economia está desmoronando. A guerra na Ucrânia continua sem fim. Os gastos militares drenam recursos. Os custos humanos são incalculáveis. E Putin acabou de retirar os sistemas que poderiam defender tudo isso. É um movimento de desespero total, não de força, não de confiança. Tem uma questão fundamental que a maioria está evitando. Esse blefe provavelmente nem vai funcionar. Trump já mostrou que não hesita em usar força militar. Bombardeou o Irã, atacou o Iêmen, enviou operações de drone contra inimigos. Trump não é alguém que recua quando é ameaçado. Ele está observando a Venezuela agora com a maior frota que colocou na região em décadas. E a ideia de que alguns sistemas antiaéreos vão fazê-lo hesitar é francamente ilusória. Mas tem algo ainda mais preocupante. O blefe de Putin pode ter o efeito completamente oposto ao que ele pretendeu. Se Trump realmente acreditar que há risco real. Se Trump acreditar que há Oreshnik em Caracas. Se Trump acreditar que há uma ameaça nuclear emergindo no Caribe. Trump não vai recuar. Trump vai atacar. Nenhum presidente americano pode deixar uma ameaça nuclear potencial se materializar. Não é opção. É um princípio geopolítico fundamental. Então o blefe pode forçar exatamente o resultado oposto. Em vez de criar hesitação, em vez de criar negociação, o blefe pode forçar ação militar direta. E se isso acontecer, Putin vai ter causado exatamente o que estava tentando evitar. Vai ter perdido Maduro, vai ter sua reputação destruída, e a Rússia vai estar ainda mais isolada do que já está. E enquanto Putin aposta em um blefe que pode não funcionar, a Rússia está queimando por dentro. As refinarias estão destruídas. As pessoas estão sofrendo. A economia está colapsando. A guerra continua drenando tudo que é recurso. E Putin retirou sistemas que poderiam proteger essas refinarias, que poderiam proteger seu povo, que poderiam manter a infraestrutura funcionando. Enviou para o outro lado do mundo, para um país que talvez nem consiga usá-los. Deixa eu resumir tudo isso de uma forma diferente. Putin está em uma situação onde qualquer movimento que faz o coloca em risco ainda maior. Qualquer jogada tem custo exponencial. Não há solução vencedora nesse tabuleiro. Você acha que ele está fazendo um blefe calculado, um movimento desesperado para manter alguma influência? Que ele entende os riscos, mas não tem opção melhor? Ou você acha que ele realmente cometeu um erro estratégico fatal, que retirou recursos que sua defesa nacional precisa criticamente, que apostou tudo em um blefe que pode não apenas falhar, mas produzir o efeito completamente inverso? A verdade é que essa decisão revela algo muito importante sobre Putin. Revela que ele está em pânico, que a situação dele é muito pior do que as aparências sugerem, que está disposto a sacrificar a defesa do seu próprio povo para tentar manter controle sobre um aliado que está prestes a cair. Deixe a sua análise nos comentários.
Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você não quer apenas consumir notícias do dia. Você quer entender o que realmente está acontecendo. Você quer análise profunda. Se inscreva aqui no Ótica Militar. Ativa as notificações. Te vejo no próximo vídeo.